Olá, estamos de volta aí com mais uma aula do curso Gerenciamento de Obras e vou falar sobre o cronograma físico. O cronograma físico eu considero uma das mais importantes que você tem num gerenciamento de obras, porque é com ele que você vai ter uma visão do todo, uma visão geral do que está acontecendo, do que você precisa comprar com antecedência, quando que vai acontecer uma instalação, quando que vai acontecer uma demolição. Então você tem aí uma noção geral, uma consciência geral do que está acontecendo na sua obra, tá? Então ele tem que andar aí junto com você. Se você usa a agenda, imprime, coloca na agenda. Se você usa só um celular, é só um celular, né? Se você usa um celular, você coloca o cronograma no seu celular, um iPad também, um tablet, né? Você pode colocar aí o cronograma. Fato é que ele precisa andar junto com você durante o gerenciamento da obra. Então eu quero contar aqui como elaborar um cronograma físico. Então são 4 etapas aí, né? Então precisamos definir as atividades, dar sequência às atividades e estimar as durações das atividades e desenvolver o cronograma. Então, definir as atividades. Nessa etapa, o objetivo é fazer uma análise e uma listagem das atividades necessárias para entregar a obra. Por exemplo, instalações elétricas, instalações do ar-condicionado, as compras de materiais, todas as atividades relacionadas à execução. Você precisa fazer uma lista de tudo isso para poder dar sequência nas atividades. Então, analisar todo o escopo das plantas disponíveis, né, do projeto de arquitetura, estrutura, o elétrico, hidráulico. Então, você precisa dar uma olhada em todo o projeto executado e fazer aí essa listagem e fazer aí uma sequência de atividades, né? Por exemplo, eu posso fazer aí uma lista de o que vem antes, o que vem depois. Como é que é? A instalação de um piso, por exemplo. Eu tenho que primeiro desenvolver o contrapiso para depois fazer a instalação, tá? Então, o que vem antes? O contrapiso. O que vem depois? A instalação do piso. Então, isso precisa estar numa ordem. Vou colocar primeiro, vou desenvolver uma pré-pintura, vou fazer o contrapiso, vou fazer a pintura, vou fazer a instalação do piso. Então, você precisa colocar tudo isso em ordem. Por isso que é legal você conhecer aí as etapas de um projeto, as etapas de uma obra, para poder saber aí quais são as sequências necessárias. Preciso também fazer um desdobramento de alguns itens. Por exemplo, vai ser executada uma piscina na casa. Então, o que eu preciso fazer? Escavação, fundação, alvenaria, impermeabilização, revestimentos cerâmicos, instalações hidráulicas, mais iluminação. Então, você coloca tudo isso na ordem dentro do item piscina. Tá? Então, tudo isso vai entrar. Eu não posso colocar só desenvolvimento da piscina. Não, a piscina tem todo um processo de desenvolvimento para poder ser executado. Eu tenho que pensar primeiro na escavação, fundações, se tiver que quebrar alguma coisa, né, antes, na alvenaria, impermeabilização, os revestimentos da piscina, as instalações hidráulicas e iluminação. Então, são vários itens que contemplam a instalação de uma piscina, por exemplo. Podemos utilizar modelos de outros projetos semelhantes já executados para dar sequência às atividades. Então, você já tem aí um outro projeto executado, logo você já tem uma experiência de como funciona, qual é a sequência necessária. Isso ajuda bastante. Poxa, nunca fiz gerenciamento de obras e eu tenho que começar do zero. Então, consulte a opinião de um especialista, alguém especializado, que tenha mais experiência do que você, né? Ou então, entra lá na internet, dá uma estudada, dá uma pesquisada, dá uma estudada na sequência da obra, né? Nas etapas da obra, que eu já falei aqui para você numa das aulas anteriores. Então, tendo tudo isso, a gente consegue ter a sequência exata dos serviços a serem executados. E eu preciso estimar a duração dessas atividades. Uma vez listadas as atividades necessárias,
você precisa definir o relacionamento entre as atividades. Isso é, qual atividade ocorre antes e depois de outra atividade. A determinação da dependência é fundamental e exige conhecimento técnico da execução. Por exemplo, você precisa ter uma estrutura de um edifício desformada para iniciar a alvenaria. Então, eu não posso iniciar a alvenaria antes de tirar a forma da estrutura de concreto. Então, existe uma dependência um do outro. Eu preciso executar o maciamento da parede antes de realizar a pintura. Então, um depende do outro, é uma relação de dependência, tá? Então, preciso conhecer aí a relação de dependência para poder fazer aí a minha duração das atividades, porque eu sei que maciamento da parede dura tanto tempo, vou levar alguns dias para fazer o lixamento, depois eu vou ter que esperar secar o maciamento, fazer o lixamento, para depois aplicar um fundo preparador, para depois fazer a pintura. Então eu tenho que conhecer a duração dessas atividades, tá? Nessa etapa você deve indicar as precedências de cada item. Dá-se o nome de predecessoras às etapas anteriores a uma atividade qualquer, e as etapas sucessoras de cada atividade, são as etapas que vêm depois, né? Então, o que vem antes, o que vem depois. O que um depende do outro, tá? Então, depois de feita a lista, você vê aí o que vem depois, o que vem antes, e já vai organizando a sua lista num Excel, por exemplo, né? Eu utilizo o Excel para fazer o meu cronograma. Então, a duração você pode estimar de 3 formas. Estimativas análogas, que são, em uma obra semelhante, o revestimento de fachada durou 2 meses. Logo, adotarei 2 meses na minha obra também, porque a minha obra tem a mesma quantidade de revestimentos de fachada. Então, eu tenho uma noção, eu tenho uma estimativa muito semelhante, tá? As análogas, né, são semelhantes, por isso são muito próximas, né? Então, eu tenho como fazer uma estimativa muito parecida, tá? Estimativas paramétricas. O piso cerâmico num apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, foi feito em 5 dias. Logo, um apartamento de 60 metros quadrados, eu vou adotar uns 3 dias, mais ou menos, que está proporcional aí aos 100 metros quadrados, do 100 para os 60, eu estou fazendo uma estimativa aí, tirando 2 dias. É uma estimativa paramétrica. E uma opinião especializada. Consultei um engenheiro de fundações e ele estimou que as sapatas levarão 20 dias úteis para serem executadas. Aqui as sapatas são as fundações de uma residência, tá? Então eu consultei um engenheiro e ele me disse que vai levar mais ou menos 20 dias para a execução desse serviço. Vou consultar um pintor para me dizer quanto tempo vai demorar para pintar um apartamento de 100 metros quadrados com pintura de portas. Eu vou pegando a opinião especializada de um e de outro profissional. Então, eu utilizo aqui o cronograma físico através de uma tabela feita no Excel. Por exemplo, olha aqui, no primeiro item, demolições. Retirada de revestimento da piscina existente. Então, vai ser realizado no dia 3 e 4, terça e quarta, da primeira semana, em maio. Então, essa obra vai durar maio inteiro, ó. Finaliza aqui na linha vermelha essa obra. Então, tem 5 semanas para executar esse serviço. Na primeira semana, terça e quinta, vai executar aí essa demolição. Depois, o terceiro item aqui, ó, demolição para obter piscinas anexas de 50 e 20 centímetros de profundidade. Isso vai ser realizado na quarta, quinta e sexta, quase junto aqui. Um dia na quarta-feira vai acontecer as duas coisas, né? Vai demolir aí para obter piscinas anexas de 50 a 20 centímetros de profundidade. E a demolição das bordas da piscina existente vai acontecer também em paralelo ao terceiro item, na quarta, quinta e sexta. Então, terminou aí a primeira semana com esses serviços executados, tá? Então, na outra semana, logo na segunda-feira, vai passar a semana inteira aqui, ó, retirada de terra, compactação e preparação de níveis, ainda da piscina.
Então vai levar a semana toda para fazer esse serviço. Então você consegue aqui ter uma ideia, uma noção de quando vai entrar esse serviço na obra. Então o que pode acontecer? Posso, na próxima tabela aqui, ó, eu tenho aqui a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa nessa tabela, mas eu tenho, por exemplo, ó, Fast Shop, geladeira e depurador de ar. Vai ser comprado no 13º dia, na 13ª semana, na verdade, né? Entre o dia 20 e 26, vai ser comprado a geladeira e o depurador. Vai ser entregue aqui mais para frente, ó. Então foi pensado o prazo de entrega, por isso que eu preciso que ela seja entregue no dia 18 aqui, tá? Então vai ser entregue no dia 18, eu preciso fazer a compra aqui com X dias de antecedência. Então é muito importante a gente trabalhar aí com o cronograma físico. Esse cronograma aqui é um cronograma um pouquinho diferente, ele trabalha com o cronograma financeiro junto, tá? Eu vou falar aí do cronograma financeiro na próxima aula, mas já para você ter uma ideia como é que funciona, o cronograma financeiro está junto. Então aqui foi feito a compra de um aquecedor a gás, então tá aqui, ó, o valor da compra tá junto aqui no dia que foi feito a compra, tá? Nessa semana que foi feita a compra. Então você tem uma noção, uma ideia de quanto foi gasto nessa semana, e você pode fazer um total por semana. Então é muito interessante, você consegue controlar aí quando que você vai realizar o pagamento também, tá? Eu prefiro trabalhar o cronograma separado, o cronograma físico um e o cronograma financeiro outro. Então por isso que eu separei as aulas também, e aí na próxima aula eu vou falar sobre o cronograma financeiro. Nos vemos lá, até mais. Se você gostou desse vídeo e deseja se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho um vídeo muito interessante para indicar para você. Eu vou deixar no card aqui no final para você clicar e conferir. Eu também quero te convidar a clicar no link aqui na descrição para conhecer o curso completo desse assunto que estamos tratando aqui nesse vídeo. Eu também estou produzindo um conteúdo muito interessante sobre arquitetura, design de interiores, decoração e os softwares relacionados a essa área. E eu quero convidar você a clicar no nosso canal, a se inscrever, para você ficar por dentro de todos esses assuntos que eu estou produzindo. Então, nos vemos numa próxima. Até mais.